para que eu consiga realocar 140 para o meu futuro. Ou talvez eu consiga também remover um pouco do dinheiro do meu eu do presente, da minha diversão, para que eu consiga estar investindo mais para o meu eu do futuro. Isso são as decisões que eu preciso fazer quando eu estou olhando para o meu orçamento, quando você está olhando para o seu orçamento. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de novo aqui no canal e hoje a gente vai desmistificar algo que tira aí o sono de muita gente, que é o controle financeiro. Se você que está aí me assistindo, se você que está aí me ouvindo, já tentou de tudo, uma planilha complexa, alguns aplicativos milagrosos ou até o velho e bom caderninho e sempre sente que você está sobrecarregado, que o dinheiro está escorrendo pelas suas mãos, esse vídeo aqui é para você. Ao longo desses últimos 10 anos, eu testei praticamente todos os métodos aí com relação ao orçamento que você pode imaginar. Desde o papel e caneta que a sua vovó aí, que a sua avó te ensinou, até os apps mais modernos. E sabe qual foi a minha grande descoberta nisso tudo? A premissa é que o melhor sistema de dinheiro para você não é o mais chique, o mais caro, o mais complexo, ou que promete até alguns resultados mágicos, mas é aquele que você consegue manter ao longo do tempo, que se encaixa na sua vida e que te dá um equilíbrio perfeito entre planejar o futuro e ao mesmo tempo estar curtindo, estar aproveitando o seu presente. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você um sistema simples em 3 fases que me ajudou a ter controle total das minhas finanças, sem aquela sensação de sufoco que muita gente sente. E o mais importante de tudo, eu vou te mostrar como você pode aplicar isso na sua vida. A gente vai mapear o seu fluxo do dinheiro, a gente vai alocar os seus gastos de uma forma inteligente e, por fim, a gente vai refletir e melhorar continuamente, porque esse é o segredo. Se você quiser saber mais sobre o aplicativo, sobre a ferramenta que eu uso, ela vai estar aqui no link da descrição. E se você está pronto para finalmente ter paz com o seu dinheiro, já manda aquele like para me ajudar e se inscreve aqui para não perder nenhuma dica valiosa. Bora lá! A primeira fase é a gente mapeando o nosso fluxo do dinheiro. A primeira premissa para a gente ter controle financeiro é que a gente precisa saber exatamente como você está trabalhando, com quanto dinheiro eu estou trabalhando. Pensa na sua vida financeira como um rio. E para controlar esse rio, você precisa saber de onde ele vem, qual o volume e para onde ele está fluindo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a nossa renda líquida, ou seja, a nascente desse nosso rio. Primeiro, você precisa identificar a sua renda líquida. Isso é o valor que realmente cai na sua conta bancária depois que todos os impostos foram aí descontados. Se você tem aí um emprego formal, esse é o seu salário líquido. Se você é autônomo ou freelancer, a premissa é que você precisa calcular e deduzir os seus impostos antes de considerar esse dinheiro como seu para você poder gastar. E por que isso é crucial? Porque você não quer construir um orçamento em cima do dinheiro que, na verdade, não é seu para gastar. É como tentar encher um balde furado. Por mais que você coloque água, ele vai acabar vazando. Digamos que o seu salário líquido do seu trabalho principal seja por volta aí de R$ 2.350 por mês. Além disso, você faz uns freelancers, você trabalha por fora e tira mais 150 e tem uma renda extra aí de R$ 100 com o seu hobby, por exemplo. Então a sua renda total, R$ 2.600. Todo o dinheiro que entra na sua vida, ele precisa ser contabilizado para que você tenha uma visão completa. Agora aqui a gente está indo para a fase 2. Com o seu fluxo aí do dinheiro mapeado, a nossa próxima premissa é dar um propósito para cada real que entra nesse nosso orçamento. Pensa que o seu dinheiro é como a água e você tem 3 baldes principais para preencher. O seu balde dos fundamentos, o seu balde do futuro e o seu balde aqui da diversão. Se você não direcionar essa água, ela vai acabar se espalhando e se perder. A sua renda líquida, aquela que você mapeou lá na fase 1, ela vai ser distribuída nesses 3 baldes. Cada um desses baldes aí ele tem uma função essencial na sua vida financeira. O balde dos fundamentos é a base da sua sobrevivência. Esse balde é para tudo aquilo que garante a sua sobrevivência, o seu bem-estar, o que é essencial para você. É o seu aluguel, é a prestação da sua casa, são as suas contas de luz, a sua conta de mercado, de gás, o seu transporte, a sua comida, a comida que está na sua mesa, o seu seguro e, é claro, os pagamentos de qualquer dívida que você venha a ter. São seus custos fixos e essenciais para que você consiga sobreviver mês a mês. E para preencher esse balde dos fundamentos, a premissa é que você precisa olhar para o seu passado, pegar seus extratos bancários, talvez até uns 3 meses seja o suficiente. Muitos aí aplicativos de banco já
categorizam os gastos aí automaticamente, o que vai facilitar um pouco a sua vida. E com isso você vai ver quanto que você gastou em média aí com o seu aluguel, com as suas contas de consumo, com o seu supermercado, com o seu transporte, com tudo isso aí que a gente falou. Então, para o nosso exemplo aqui, vamos pensar que o seu aluguel seja R$ 950. Você tenha algumas contas, algumas dívidas no valor de R$ 120, o seu supermercado ele está por volta aí de R$ 220 e o seu transporte ele é R$ 75. O seu telefone você gasta R$ 20 por mês e com o seguro você gasta R$ 45 por mês. E você tem mais alguns outros pagamentos no valor de R$ 80. Então, somando tudo, você gasta aí por volta de R$ 1.500 com os seus gastos fundamentais. Lembra que isso é só um exemplo, esses valores aqui não são reais, você pode adequar esses valores para a sua realidade aí, para a realidade de quem está me ouvindo. Existe aí uma regra famosa que ela se chama 50-30-20, que é como você deve distribuir o seu orçamento. Eu não gosto muito dela porque essas regras elas dependem de caso a caso, de renda a renda, de gasto a gasto. Então você pode estar adaptando isso aqui para a sua realidade, mas eu só vou passar a premissa dela aqui para vocês. E ela sugere que 50% da sua renda ela vá para os seus fundamentos, para os seus gastos básicos, 30% para a sua diversão e 20% para o seu futuro. No exemplo aqui, foram 1.510 de custos básicos, de custos fundamentais, dos 2.600 que a gente recebe, ou seja, 58% da minha renda total. Isso aí já pode acender um alerta se você estiver fazendo essa premissa, porque, como eu falei, a premissa é que os nossos gastos, usando esse modelo, não passem de 50%. Mas, é claro, como eu falei, existem outras variações, 70, 20, 10, 65, 20, 15, enfim, independente do modelo que você use, é importante você tentar se manter na premissa que você está criando para você, para que você não fique sempre variando muito, para que você defina os seus gastos, para que você defina o seu futuro, para que você consiga seguir o seu plano e para que você tenha controle sobre ele. E uma dica de ouro aqui para você é que você consiga automatizar o máximo possível dos seus gastos fundamentais. Débitos automáticos nas suas contas, pagamentos automáticos, tudo isso vai facilitar muito para que você não fique fazendo essas transferências manuais e que você não fique gastando energia com isso todo mês. Agora, a segunda parte aqui é o nosso balde para o futuro. Eu deliberadamente coloco esse balde antes da minha diversão, porque eu quero garantir o meu futuro. E eu faço isso justamente porque eu prefiro me pagar primeiro. Se eu acabar fazendo o orçamento com a minha diversão antes do meu eu do futuro, eu posso acabar gastando todo o meu dinheiro com a diversão e investindo bem menos para o meu futuro. Então eu tento inverter essa ordem aí, eu tento investir para o meu futuro primeiro e a minha diversão vem depois. É claro, eu tento sempre manter um equilíbrio muito bem balanceado entre o meu eu do futuro e o meu eu do presente também. E esse balde aqui, ele inclui os meus investimentos, a minha reserva de emergência, a minha poupança para objetivos específicos, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, enfim, esse tipo de coisas, e pagamento extras de dívidas. É o dinheiro que eu estou plantando hoje para colher amanhã. Digamos que a gente coloque R$ 130 numa conta de investimentos, R$ 100, mais R$ 100 para dar entrada em uma casa e mais 150 para a minha aposentadoria, que está vinculada com o meu trabalho. Somando tudo isso, a gente tem por volta de 380 mensais, que representam mais ou menos 15% da minha renda. Ou seja, se a sua meta é investir para o seu futuro 20%, você já sabe que você tem um pouquinho mais de dinheiro para alocar para o seu futuro eu. Mas como a gente já falou aqui, isso depende da premissa que você está utilizando. 50, 30, 20 e outros percentuais aí. Uma dica aqui que eu daria para você, que vale muito para mim, é que a gente use contas separadas para objetivos diferentes. É claro que a gente pode separar tudo isso numa mesma conta e depois separar numa planilha de Excel ou algo assim, mas se você tiver metas diferentes e conseguir criar contas diferentes para essas metas, você vai ver isso no seu saldo bancário, você vai conseguir estar vendo isso bem na sua frente ali, quando você estiver utilizando o app do seu banco de uma forma muito mais simples. E vai ficar muito mais real aí para você. Ou seja, uma conta separada para comprar sua casa, uma conta separada para comprar o seu carro, uma outra para sua reserva de emergência. A premissa aqui é ver o saldo de cada objetivo crescendo para que você consiga se sentir motivado nesse longo prazo.
É mais ou menos como você está vendo a linha de chegada um pouquinho mais perto. Se você está guardando aí 240 todo mês para dar entrada na sua casa e você precisa de 20 mil, você consegue ver que em menos de 7 anos você vai atingir essa meta. Essa clareza é um combustível aí nessa sua jornada. E agora a terceira parte, o nosso terceiro balde, seria o nosso balde da diversão. É onde a gente vai estar pensando não no nosso eu do futuro, mas no nosso eu do presente. E a premissa aqui é que a vida não é só trabalho, não é só sacrifício, não é só o futuro. É importante a gente aproveitar o nosso presente. E com esse balde aqui, a gente vai cobrir tudo isso. A gente vai tentar tornar a nossa vida um pouco mais prazerosa com assinaturas de streaming, com a sua academia, com a gente sair para comer, com algum entretenimento, com alguns hobbies, viagens, ou seja, são as coisas que te fazem bem. E são essas as decisões que você toma para ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de qualidade de vida. Por exemplo, pegar um Uber ao invés de pegar um ônibus, ou comprar uma marca mais premium de alimentos ao invés de comprar aquela mais genérica ali do mercado. É justamente aquilo que te faz bem. Mas são desejos que a gente tem para que a gente se sinta bem também com o nosso eu. E um exemplo prático aqui para isso seria depois do nosso balde de fundamentos aí, que a gente utilizou 1510, depois do nosso balde do futuro, que a gente está utilizando 380, ainda sobram 710 para a gente. É claro que a gente pode estar rebalanceando isso, colocar um pouco mais de dinheiro para o nosso eu do futuro, mas a gente também, se a gente quiser, a gente pode estar utilizando esses 710 reais, que equivale aí a mais ou menos 27% da nossa renda, para nossa diversão, para o nosso eu do presente. E a premissa aqui é que se os outros baldes, se os fundamentos, se o nosso eu do futuro, se tudo isso está em ordem, a gente pode gastar esse dinheiro aqui sem culpa, sabendo que as nossas necessidades e o nosso futuro, eles estão bem protegidos. É a liberdade de desfrutar o nosso presente sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça. E é justamente isso que eu acho que muitas pessoas não conseguem entender. Elas acabam se sentindo um pouco culpadas porque elas estão aproveitando alguns momentos agora no presente e podem estar deixando o futuro delas um pouco mais para frente. Mas é por isso que a gente faz esse orçamento onde a gente pensa no nosso eu do futuro, a gente pensa no nosso eu do presente, para que a gente não se sinta culpado de estar justamente aproveitando aquilo que a gente precisa aproveitar, aquilo que a gente quer aproveitar para se sentir bem. E agora a gente está indo para a fase número 3, que é onde a gente vai estar refletindo e melhorando o nosso orçamento, o nosso planejamento. A gente já mapeou o nosso dinheiro, a gente já preencheu os nossos baldes, e agora, o que a gente faz? O controle financeiro ele não é um evento único, que você só vai fazer uma vez, mas é um processo contínuo de aprendizado e de ajuste. É como pilotar um avião. Você não traça a rota uma vez e esquece. Você constantemente verifica os instrumentos, você ajusta o curso, você adapta as condições. Então, essa é a parte onde a gente vai estar refletindo e melhorando o nosso planejamento. Em primeiro lugar, a gente vai estar analisando os nossos resultados. Lembra que no nosso exemplo, o balde de fundamentos ele ficou no vermelho, ele ficou com 58% da nossa renda, acima dos 50% que eu comentei com vocês? E o balde do futuro ele também ficou com 15%, abaixo dos 20%, que é o que a gente tem na nossa premissa do 50, 30, 20. E isso são só alguns instrumentos que servem para nos guiar, para mostrar onde a gente precisa focar a nossa atenção. Por exemplo, no nosso caso aqui, o gasto de 1.510 nos fundamentos, ele deixou 210 a mais do que o ideal. O investimento de 380 ele ficou 140 abaixo da nossa meta. Quando a gente tem clareza do que está acontecendo com o nosso dinheiro, a gente pode agir. Onde eu posso cortar 210 dos meus fundamentos, talvez eu precise renegociar um seguro, talvez eu precise otimizar algumas compras de mercado, ou até mesmo considerar uma moradia um pouco mais acessível para que eu consiga realocar 140 para o meu futuro. Ou talvez eu consiga também remover um pouco do dinheiro do meu eu do presente, da minha diversão, para que eu consiga estar investindo mais para o meu eu do futuro. Isso são as decisões que eu preciso fazer quando eu estou olhando para o meu orçamento, quando você está olhando para o seu orçamento. E é isso que vai fazer toda a diferença para você, é isso que vai fazer toda a diferença para o seu futuro. E a segunda parte é quando a gente vai estar ajustando o nosso curso, é quando a gente vai estar mudando de direção, é quando a gente vai estar voltando para os trilhos. Com base na análise que a gente acabou de fazer, a premissa é que a gente precisa fazer alguns ajustes, a gente precisa ajustar, a gente precisa mudar, a gente precisa transformar o nosso plano. Os nossos fundamentos estão muito altos, a gente tem duas opções. A gente precisa aumentar a nossa renda ou a gente precisa cortar os nossos gastos. Se o seu futuro está muito baixo, a gente precisa aplicar aqui a mesma lógica.
E não se trata da gente se privar de tudo, mas de fazer escolhas conscientes que estejam alinhadas com os nossos objetivos. É a premissa de que as pequenas mudanças que a gente faz, as pequenas mudanças consistentes, elas vão gerar grandes resultados no longo prazo. Como o Albert Einstein falava que a oitava maravilha do mundo são os juros compostos. Então, a gente fazendo pequenas coisinhas hoje, a gente vai conseguir grandes resultados lá na frente. Porque isso é algo contínuo, para que a gente consiga revisar o nosso fluxo de dinheiro, a gente consiga entender os nossos baldes, a gente consiga ver claramente os nossos objetivos. A vida ela muda, a nossa renda ela muda, os nossos gastos eles também mudam, eles se adaptam. Então o nosso sistema ele precisa ser flexível para estar se adaptando a todas essas mudanças aí. É a premissa de que a adaptabilidade é a chave para a nossa longevidade financeira. Então não se culpa se você tiver alguns desvios aí no caminho, mas aprenda com eles e ajuste o seu curso. Isso daí é fundamental. O importante é que a gente sempre esteja em movimento, que a gente sempre esteja melhorando, que a gente não fique estagnado, que a gente não deixe a vida simplesmente nos levar, mas sim que a gente controle a nossa vida. E assim a gente vai chegando ao fim da nossa jornada do sistema do dinheiro em 3 fases. Eu espero de coração mesmo que esse vídeo tenha te dado um pouco mais de clareza e, mais importante, confiança de que você sim pode ter controle total sobre as suas finanças, sem estresse, sem abrir mão do seu presente, sem abrir mão de estar vivendo o melhor para você agora. Se lembra do que eu falei lá do começo, o melhor sistema não é aquele mais caro, o que você passa mais tempo fazendo, mas aquele que você consegue manter. A simplicidade e a consciência são os seus maiores aliados aqui. Não se trata de ser perfeito nem de controlar aí o último centavo que você tem na sua conta, mas sim de ser realmente intencional, porque a liberdade financeira ela é uma construção diária, ela é feita de pequenos hábitos e grandes decisões. Se esse vídeo te ajudou a enxergar um pouco melhor as suas finanças de uma forma diferente, se te deu um mapa para começar a aprimorar aí sua jornada, já deixa aqui um like, porque isso vai ajudar muito aqui, isso vai me ajudar muito, vai ajudar muito o canal, e compartilha esse vídeo com quem também precisa se organizar financeiramente. Vamos tentar espalhar juntos essa mensagem de controle financeiro, de liberdade financeira, para que a gente consiga ter uma vida melhor, para que a gente consiga dar uma vida melhor para as pessoas que a gente ama. Se você quer ir um pouquinho além, se aprofundar um pouco mais e ter as ferramentas que eu uso no meu dia a dia para organizar as suas finanças e para estar fazendo os seus investimentos também, eu tenho alguns materiais que eles podem te ajudar muito nessa jornada. Eu tenho um dashboard financeiro, eu vou deixar o link dele aqui, é nele que eu controlo todo o meu dinheiro, que eu controlo tudo que entra, tudo que sai, que eu faço todo o meu planejamento financeiro aí para o longo prazo. Além dele, eu também tenho o meu dashboard de investimentos, que é onde eu controlo todo o meu dinheiro que está investido, todas as movimentações que eu faço, o meu imposto de renda, tudo é calculado lá. E o dashboard da liberdade financeira, que é com ele que eu faço o meu primeiro cálculo da minha liberdade financeira, com quantos anos eu vou atingir a minha liberdade financeira, qual a inflação, qual é o meu retorno, quais são os meus investimentos, quanto eu invisto, tudo isso para que você consiga entender melhor quando e quanto de dinheiro você vai ter na sua liberdade financeira. Muito obrigado, galera, por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Espero de coração que esse conteúdo tenha sido útil aí para você e te ajude a dar os próximos passos rumo a uma vida financeira mais feliz, mais segura, mais livre. Se lembra que o futuro é construído hoje com as decisões que você toma sobre o seu dinheiro. Um grande abraço aí, a gente se vê na próxima semana.